Imagine o seguinte, você está dirigindo em uma estrada dos Estados Unidos e, de repente, vê que se esqueceu de conferir uma coisa antes. Seu tanque de gasolina está quase vazio. Aí, para no posto mais próximo, mas fica sabendo que não tem outra gasolina, a não ser a 87. E aí, abastece com essa ou não? O que esse número quer dizer? Vamos descobrir. Primeiro, há vários tipos de gasolina. Um para cada tipo de veículo. Nos Estados Unidos, os tipos mais comuns são 87, 89 e 92. No Brasil, os tipos podem variar, mas os mais comuns são aditivada e comum, ou 87, premium, que equivale a 91, e podium, e suas variantes que vão de 95 a 98. Quanto mais alto o número, maior é o custo, então parece natural escolher o mais barato e pronto. Mas isso não é tão simples assim. Na verdade, esses números indicam o índice de octanagem da gasolina. É a medida do quanto o combustível resiste à compressão do motor. Vamos explicar isso melhor daqui a pouco. Primeiro, vamos ver como os combustíveis com alto ou baixo índice de octanagem funcionam em motores diferentes. O que eu vou dizer parece até brincadeira, mas se você tem um carro antigo, tem sorte. Isso porque nesse caso, geralmente não é preciso se importar com o tipo de gasolina que coloca nele. Índices maiores de octanagem indicam uma performance melhor da gasolina no motor. Mas se o manual do seu veículo diz que você pode usar qualquer combustível, inclusive a comum ou a aditivada, a diferença na prática será minúscula, ou seja, muito pequena. Sim, eu sei que você já sabia disso. Sob condições normais, a comum ou a aditivada e a premium são praticamente a mesma coisa. Ao colocar a premium, você reduzirá um pouco a emissão de gás carbônico e pode até notar que o carro consome um pouquinho menos, mas é só. Porém, tudo muda quando o fabricante deixa claro que seu veículo só pode funcionar com a premium ou a podium. A comum ou a aditivada são mais básicas e atendem à maioria dos carros mais velhos. A premium tem uma octanagem melhor, que é mais usada nos mais novos, e a podium e similares são mais adequadas para automóveis de luxo e esportivos, mas às vezes os novos do segmento médio também podem exigir o uso delas. Como eu disse antes, se o manual do proprietário disser que você pode usar qualquer um dos três tipos, a escolha é sua. Você e seu carro não sentirão praticamente diferença alguma. Mas se a octanagem for importante para ele, é melhor obedecer e não usar qualquer gasolina que tenha octanagem abaixo do recomendado. E é aí que entra o assunto batida de pino. O nome se deve ao barulho que o carro faz quando o tanque está cheio de um combustível com octanagem menor que a necessária. É um barulhinho metálico, uma espécie de grilo, que surge quando você acelera o motor. Isso acontece porque o combustível se mistura com o ar no motor. E se o número de octanagem for muito baixo, esta mistura pode entrar em combustão muito rápido e danificar o motor. Você já ouviu esse barulho quando acelerou o carro? Conte pra mim nos comentários abaixo. Agora você sabe de onde vem esse grilo. Enfim, os fabricantes podem exigir um combustível de maior octanagem porque seus motores recebem mais ar graças ao tipo deles. Pode ser também por causa do maior índice de compressão, que aumenta a pressão nos cilindros. O motor fica mais eficiente com esses recursos, mas um nível mais alto de octanagem é necessário para que essas peças funcionem corretamente. Mais ar no motor quer dizer uma ignição mais rápida. Isso pode causar uma detonação precoce da mistura. Com o combustível de alta octanagem, isso fica fora de cogitação, mas o mesmo não se aplica aos de baixa octanagem. Então, se você colocar uma gasolina comum ou aditivada em um carro com um motor turbo que exige pelo menos uma premium, você vai ouvir a temida batida de pino assim que virar a chave na ignição. Porém, o estrago causado por usar o combustível errado não é imediato. Você provavelmente vai conseguir dirigir por semanas antes de notar qualquer problema. Além disso, a maioria dos carros modernos tem um sistema de proteção que amortece o efeito de batida de pino e que não deixa o veículo sofrer muitos danos por causa do combustível de baixa octanagem. Então, respondendo à primeira pergunta deste vídeo, sim, se você não tiver outra opção a não ser a 87 nos Estados Unidos, pode colocá-la no seu carro. Só não repita isso depois. A longo prazo, o custo com reparos do motor vai superar o que você economizou com gasolina até então. Outra coisa, quanto maior a octanagem, mais limpo é o combustível. Então, ele vai ajudar a manter seu automóvel em boas condições e a diminuir a emissão de gases poluentes. Ah, se eu pudesse diminuir os meus também. Agora você deve estar se perguntando,
por que o combustível com maior octanagem custa mais, já que não faz diferença em carros que podem andar com um comum? O motivo é o mesmo de sempre: dinheiro. O alto índice de octanagem é obtido ao adicionar componentes que melhoram a gasolina, e eles são caros. Quanto mais coisas se colocam nela, maior o custo. Faz sentido, né? Então, ao comprar um carrão, você precisa estar preparado para bancar os custos com combustível e manutenção. Mas, algum tempo atrás, um novo tipo de gasolina surgiu no mercado norte-americano, com uma classificação separada, E10 ou E15. A letra E significa etanol, e o número indica a porcentagem dele misturado na gasolina, 10 ou 15%, respectivamente. A maioria das gasolinas vendidas nos Estados Unidos contém até 10% de etanol, e os fabricantes automotivos aprovaram o uso delas em seus veículos. Com a E15, a situação ficou um pouco mais complicada, mas ainda assim, muitas montadoras adaptaram seus carros para aceitar esse tipo também. E por fim tem a E85, ou combustível flex. Esse tipo contém de 51% a 83% de etanol, e apenas alguns fabricantes de automóveis permitem o uso dele em seus veículos. O etanol, tão conhecido no Brasil, é um dos aditivos mais eficientes adicionados à gasolina. Ele possui um alto nível de octanagem, cerca de 109. É muito menos prejudicial ao meio ambiente, é renovável e reduz a dependência do petróleo. O etanol é derivado de plantas, como cana-de-açúcar ou milho, e a facilidade de produzi-lo ajuda a manter um custo baixo. Então, por que não trocamos todos os carros para os movidos a etanol? Ah, se fosse simples assim! Antes de mais nada, o etanol é 1/3 menos eficiente do que a gasolina pura. Ou seja, se você consegue dirigir por 3 horas com um carro movido 100% a gasolina, conseguirá ter autonomia para apenas 2 horas em um veículo 100% movido a etanol. Agora calcule isso em dias e você verá o quão drástica será a diferença. Depois, só alguns carros europeus e americanos mais novos estão preparados para receber o E85. Então vai levar muito tempo para que todos os fabricantes se adaptem a esse combustível. E, em terceiro lugar, há pouquíssimos postos de gasolina que têm combustível baseado em etanol nos Estados Unidos. E não podemos nos esquecer dos outros tipos de veículos, como os carros elétricos, que são muito mais eficientes em termos de poluição do que os movidos a etanol. Os automóveis elétricos podem tirar tanto a gasolina quanto o etanol do mercado. Muito bem, já falamos sobre o índice de octanagem sobre o etanol, mas ainda tenho a sensação de que estamos esquecendo alguma coisa. Ah, sim, os motores a diesel. O que há de errado com eles? Na verdade, nada. A única coisa é que são totalmente diferentes dos motores a gasolina em termos de funcionamento. Então, o que aconteceria se você, acidentalmente, ou de propósito mesmo, colocasse diesel no seu carro movido a gasolina ou etanol? No começo, eu dirigiria como se nada estivesse errado. Isso porque o motor usará o restinho de combustível que ainda está no tanque. Mas assim que essas últimas gotas forem gastas, seu carango vai parar. Isso acontece porque o diesel e a gasolina, ou etanol, têm formas de combustão diferentes. O que funciona com gasolina e etanol é inútil com o diesel e vice-versa. Você não conseguirá ir muito longe com diesel no seu motor flex e vai precisar guinchar seu carro até um posto de gasolina ou oficina para drenar o diesel. Mas não se preocupe, como o motor não funciona, o estrago geralmente atinge só as partes internas. Mas se a drenagem não resolver, prepare-se para gastar uma fortuna com a desmontagem do motor. Contudo, se o contrário acontecer e você encher seu tanque a diesel com gasolina ou etanol, as coisas podem ser muito piores. Veja bem, o diesel não é só um combustível, ele é também um lubrificante, uma característica que a gasolina e o etanol não têm. E enquanto os motores flex não conseguem fazer combustão com diesel, os movidos a diesel podem sim queimar a gasolina. Mas isso não é suficiente. A gasolina irá detonar muito antes da combustão, criando a batida de pino que eu mencionei antes e danificar a parte interna do veículo. Isso também vai deixar a bomba injetora sem lubrificação e pode causar falha imediata. Resumindo, se você cometer um vacilo desses, prepare-se para trocar algumas partes do seu carro. Então, lembre-se, quando for escolher um combustível para o seu carro e tiver inúmeras opções, escolha com sabedoria. E aí, aprendeu alguma coisa nova hoje? Então curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão outros que podem lhe interessar. É só clicar no da esquerda ou no da direita e juntar-se a nós no lado incrível da vida.